Olá a todos! Feliz Ano do Tigre! Para quem não sabe, a gente acabou de comemorar o Ano Novo Chinês, também conhecido como o Ano Novo Lunar, já que muitas culturas da Ásia também celebram essa data. E de uma forma parecida com o nosso zodíaco ocidental, que a gente tem 12 signos como Áries, Gêmeos e Aquário, por lá os signos são 12 animais e cada ano é de um animal. E 2022 é o ano do tigre. Mas por que uma estrategista de ações da XP está falando sobre isso? Bom, esse não é um vídeo sobre o zodíaco chinês, mas sobre a China. E se vale a pena investir na China em 2022. O ano passado foi um ano bem complicado para quem investiu em ações chinesas. O mercado chinês foi o pior mercado dentre as principais bolsas do mundo, junto com o Brasil, e quando a gente compara os mercados mais importantes do mundo em dólares, os Estados Unidos subiram quase 30%, a Europa 17%. Na outra ponta, o índice Bovespa caiu quase 12% em reais, mais 18% em dólares. E o mercado chinês foi um pouco pior, caiu 22%. Depois de um ano tão difícil, vocês devem estar se perguntando, será que vale a pena entrar na China agora? Esse vídeo é para explicar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que a gente pode esperar daqui para frente. Primeiramente, por que 2021 foi um ano tão ruim para o mercado chinês? Eu separaria em 3 fatores. Primeiro, regulação. Em segundo, política zero de Covid-19. E por último, uma desaceleração do crescimento econômico. Então, sobre regulação, tudo começou no final de 2020, quando ia acontecer o maior IPO da história. O Ant Group, que é uma empresa chinesa, braço financeiro do Alibaba, do famoso bilionário chinês Jack Ma, ia levantar quase 35 bilhões de dólares em uma listagem dupla na bolsa de Xangai e Hong Kong, dando valor de mercado para empresas de mais de 300 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, a maior empresa da bolsa brasileira é a Vale, que tem um valor de mercado em mais ou menos 75 bilhões de dólares. Porém, tudo acabou dando errado e a oferta pública foi suspensa por ordem do governo chinês. Antes dessa suspensão, o Jack Ma fez alguns comentários que não agradaram às autoridades, dizendo que as regulações financeiras chinesas estavam antiquadas e não permitiam inovações no setor. Mas não foram somente as declarações do Jack Ma que causaram as quedas das ações chinesas. As autoridades já vinham demonstrando sinais de que estavam preocupadas com as fintechs, como elas estavam crescendo muito rápido e que potencialmente poderiam representar aí um risco para o sistema financeiro como um todo. E desde então, ao longo de todo o ano de 2021, várias outras empresas de tecnologia foram alvo do escrutínio do governo chinês, que lançaram investigações anticompetitivas, multas e regulações novas no setor. Para clarificar um pouquinho, a realidade é que antes de tudo isso acontecer, o ambiente de tecnologia da China era realmente bem permissivo e muitas empresas faziam práticas que realmente não eram tão bacanas, né? Isso não fomentava uma indústria saudável e competitiva. Eu gosto de fazer um paralelo com as Big Techs americanas. A Amazon, Facebook, Google, todas as empresas, grandes empresas de tecnologia que a gente conhece, também praticamente têm um monopólio sobre as indústrias e segmentos que elas atuam. Elas, na verdade, vivem no foco de reguladores americanos, mas as coisas demoram muito mais para acontecer por lá, né? Em um governo muito mais dividido, vamos dizer assim. Enquanto que a China tem um governo de partido único, né, centralizado e que permite que ele tenha uma mão um pouco mais pesada e rápida quando se trata de regulação. 2021 também foi marcado pelo IPO da Didi. A Didi, na verdade, é um dos maiores aplicativos de carona do mundo, também conhecida como Uber chinês. No dia 30 de junho de 2021, a Didi levantou 4,4 bilhões de dólares em um IPO em Nova York, uma das maiores ofertas públicas nos Estados Unidos do ano passado, e a segunda maior oferta de uma empresa chinesa desde a Alibaba, em 2014. Porém, não passaram nem 2 dias e o governo chinês pediu para que a empresa não permitisse o registro de mais usuários no aplicativo, alegando aí preocupações com o uso de dados pessoais. E boatos dizem que os reguladores chineses já tinham recomendado que a empresa não fizesse o IPO ainda, mas a empresa não ouviu e foi em frente mesmo assim. Em menos de 6 meses listados na bolsa, em dezembro do ano passado, a Didi anunciou que vai retirar suas ações negociadas na bolsa de Nova York. Ou seja,
não ouvir o presidente da China, realmente parece que não dá muito certo. E outras regulações que também não pegaram muito bem foram algumas regras novas no setor de educação. A China tem implementado diversas reformas com o objetivo de atingir o que eles chamam de prosperidade comum, e assim diminuir as desigualdades sociais. Dentre essas reformas, o governo declarou que as empresas que ofereciam serviços de tutoria para estudantes não poderiam buscar lucros. Para quem não sabe, um dos maiores custos para as famílias chinesas é com a educação. E esse é um dos motivos do porquê as famílias não querem ter mais filhos. O problema é que a população chinesa está envelhecendo depois de anos de uma política de filho único. Desde a década de 80, as famílias chinesas só podiam ter um único filho, com algumas exceções, para controlar uma população que crescia a um ritmo muito rápido. E podia então trazer consequências sociais, econômicas e até ambientais. Porém, a fertilidade caiu muito, a população economicamente ativa, que é aquela que trabalha, diminuiu, enquanto a população idosa cresceu. E o governo teve que fazer aí uns reajustes. E desde 2016, o governo já tem flexibilizado a regra para 3 filhos por família, mas pouca coisa mudou. Seja por questões de cultura, de mais mulheres no mercado de trabalho, mas o custo de se ter um filho é uma grande questão também na China, que está tentando resolver isso. O fato é que os casais gastam muito dinheiro com seus filhos para que eles tenham acesso à melhor educação, que é extremamente competitivo. Quem acha que passar na USP é difícil, nunca foi para a China. Em 2021, o crescimento populacional foi o menor em 60 anos, e isso pode impactar o crescimento de longo prazo. Outro fator que também afetou bastante o mercado chinês em 2021 foi a política de zero Covid da China. Ao contrário dos países ocidentais, como o próprio Brasil, que resolveu conviver com a pandemia, e retomar as atividades mesmo com o vírus circulando, a China implementou restrições bem pesadas, buscando praticamente zerar o número de novos casos de Covid. Isso foi muito bom em 2020, porque a China foi a primeira economia a ser impactada pela pandemia, mas também foi a primeira a sair da crise no mesmo ano que a pandemia começou. E ela já conseguiu voltar às atividades de uma forma bem rápida, por realmente terem sido muito eficazes em controlar a circulação do vírus. Mas isso também significou que as fronteiras foram fechadas, e hoje em dia, para você ter uma ideia, para entrar na China, em algumas cidades são necessários 21 dias de quarentena fiscalizados pelo governo. E qualquer caso detectado significa paralisação das atividades e bloqueio das cidades, ou seja, ninguém entra, ninguém sai. Agora, no início de 2022, a cidade de Tianjin, que tem 14 milhões de habitantes, fechou e o governo testou todos os habitantes em 48 horas. Isso depois de apenas 20 casos confirmados. Por um lado, isso foi bom, porque ajudou a conter as mortes causadas pela doença. Então, para vocês também terem uma ideia, nos Estados Unidos morreram mais de 800 mil pessoas, no Brasil foram mais de 60 mil mortes e na China, menos de 5 mil pessoas morreram por Covid, segundo estatísticas. Mas, por outro lado, isso teve consequências para a economia, A paralisação de atividades significa que a China produz menos e também cresce menos. E pior ainda, como ela continua sendo a fábrica no mundo de produtos, isso também contribui para os gargalos nas cadeias de produção que vêm sido prejudicados desde 2020. E assim a gente entra para o terceiro fator que também assustou os mercados em 2021, a desaceleração econômica. No ano passado, os dados mostram que a economia chinesa cresceu 8,1%, o que é um crescimento bem forte, bem acima das expectativas. Para comparação, o Brasil deve ter crescido quase metade disso, ainda não saiu o dado oficial hoje, agora que eu estou gravando, mas o nosso time de economia da XP projeta um crescimento de 4,4% em 2021 e 0% em 2022. Então, 8% é um crescimento bem sólido. Mas o problema foi que o crescimento dos últimos 3 meses de 2021 foi menor do que o trimestre anterior, sinalizando aí uma desaceleração. E todo mundo ouviu falar sobre a crise do setor imobiliário no ano passado também, principalmente da empresa Evergrande. Uma crise na dívida dessa gigante imobiliária chinesa chegou a causar uma queda dos mercados globais, com os investidores temendo que um eventual calote poderia ter o efeito de contágio similar à crise do Lehman Brothers em 2008. A Evergrande chegou nessa situação
por ter crescido muito, baseado em muito endividamento, da mesma forma que várias outras empresas do mesmo setor. Mas o próprio governo começou a impor certas limitações de alavancagem, ou seja, colocou algumas restrições, algumas regras para que essas empresas consigam colocar suas contas em dia antes de emprestar mais, e assim diminuir os riscos dessa indústria como um todo. O problema foi que a Evergrande se encontrou numa situação que não tinha mais dinheiro para fazer os pagamentos das dívidas e também não podia emprestar mais para honrar o que ele devia, ao mesmo tempo em que tinha que pagar seus funcionários e terminar os projetos de prédios a serem entregues. Então, um conjunto de agentes do mercado seriam prejudicados, desde bancos a pessoas físicas que compraram esses empreendimentos da Evergrande. Os analistas do mercado chegaram à conclusão de que esse realmente não era outro caso de uma crise global, mas de fato o setor imobiliário da China sofreu uma desaceleração em 2021. O governo deve continuar a tentar estabilizar esse setor, garantindo que pelo menos os investidores pessoas físicas não sejam gravemente afetados, e assim evitar uma crise social. Alguns credores da Evergrande, principalmente os estrangeiros, devem ver perda sim, mas isso já é praticamente esperado pelos mercados. E os investidores seguem de olho no desenrolar dessa história. Sobre a economia, isso pode ter sim um impacto, mas também vale lembrar que uma desaceleração da economia chinesa em 2021 também foi quase que intencional. Depois de um forte crescimento no começo do ano, o PIB chinês viu um crescimento impressionante de quase 18% no primeiro trimestre, as autoridades começaram a apertar as políticas fiscais e monetárias, o que significa que começaram a pisar um pouquinho no freio dos estímulos para controlar um pouco aquele crescimento muito frenético. E tudo isso que eu falei, regulamento em tecnologia, educação, setor imobiliário, tudo isso fez parte de uma política de aperto no início de 2021. 2022 vai ser um ano interessante para a China, isso porque ela realmente está indo na contramão das outras economias do mundo, que estão apertando suas políticas e retirando os estímulos, principalmente para controlar a inflação em alta. E o Federal Reserve, o Banco Central Americano, já sinalizou que também vai começar a fazer isso logo menos. Na China, eles estão indo na direção contrária, ou seja, eles já têm cortado a taxa de juros justamente para estimular o crescimento econômico que entrou em desaceleração no ano passado, e todo esse papo de subir as taxas de juros nos Estados Unidos tem levado os mercados lá a caírem. Hoje, o S&P 500 já acumula uma queda de quase 8% no ano de 2022, isso depois de ter subido quase 30% no ano passado. Então, com a China fazendo o contrário do que as outras economias estão fazendo, será que o jogo vai finalmente virar esse ano? É o que vários analistas do mercado estão apostando. Várias casas de research têm mudado sua visão para a China nesse ano de 2022, se tornando cada vez mais otimistas e até recomendando que pode ser uma hora de voltar a aumentar a alocação em China. Também indicando que aquele aperto regulatório em diferentes setores da economia que a gente falou antes já passaram do pico. Na minha visão, apesar disso, eu diria que eu não entraria de cabeça na China. Acho que aumentar um pouco a exposição pode fazer sentido, mas sabendo que ainda existem dúvidas. Será que a gente vai ter mais notícias sobre novas regulações? Infelizmente, essa é a parte que a gente tem pouca visibilidade. E apesar dos analistas acharem que a gente pode ter menos regulações em 2022, eles também não acreditam que eles estão completamente fora do radar. Olhando num prazo de tempo maior, eu continuo gostando de China, porque ela é a segunda maior economia do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e projetada para ultrapassar os americanos nos próximos anos. Em segundo, ela tem uma classe média emergente. As estimativas projetam que quase 500 milhão de pessoas devam sair das classes mais pobres e entrar na classe média, o que significa que vão ter mais dinheiro para gastar e consumir, o que vai trazer então mais lucros para as empresas chinesas também. E em terceiro, a China tem o segundo maior mercado de ações e o segundo maior mercado de renda fixa também do mundo, ou seja, ela representa aí um universo bem relevante de oportunidades de investimentos. E por último, a China tem planos bem ambiciosos de ser uma referência em inovação tecnológica. Todo mundo conhece TikTok, que é chinês, para quem não sabe, mas não é exatamente isso que a China quer ser conhecida.
Ela quer ser líder em tecnologia de ponta, como semicondutores, inteligência artificial, carros elétricos. A conclusão é que tem muita coisa acontecendo na China. E a gente vai provavelmente ver bastante notícia sobre ela em 2022. Apesar de todos os riscos que existem em qualquer mercado, eu não excluiria ela como um investimento em uma carteira diversificada, especialmente se for de longo prazo. Para saber como investir em China e mais detalhes sobre tudo o que eu falei, baixe o nosso e-book. E até o próximo vídeo.